Uma votação rápida e sem espaço para discussão. Foi assim que parlamentares aprovaram uma medida na terça-feira. Não, a gente não está falando aqui da PEC da transição. À beira do recesso de fim de ano e enquanto as atenções estão voltadas para a votação do projeto que tenta garantir uma verba para o pagamento de uma renda mínima para a população mais vulnerável, parlamentares aprovaram aumentos de 37% a 50% dos próprios salários e da alta cúpula do Executivo. Eu sou a Aline Pellegrini e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e tô aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 21 de dezembro de 2022. Dia seguinte à aprovação do aumento salarial para presidente, vice, ministros, deputados federais e senadores. O reajuste foi aprovado no Congresso no mesmo dia em que os deputados votaram um projeto de enorme repercussão, a PEC da transição, que garante, entre outras coisas, verba para o pagamento do Bolsa Família em 2023. Pelo decreto legislativo aprovado ontem na Câmara e no Senado, os parlamentares e a cúpula do Executivo vão receber aumentos de 37% a 50% até 2025. Por exemplo, atualmente o presidente da República recebe R$ 30.900 por mês. Senadores e deputados recebem mais, R$ 33.700. Em 1º de fevereiro de 2025, todos estarão recebendo R$ 46.366. Esses aumentos vão ser escalonados, ou seja, os salários vão aumentar gradualmente pelos próximos 3 anos. Em janeiro de 2023, o salário vai ser de mais de R$ 39 mil. Em abril, esse valor passa para cerca de R$ 41 mil. Em 2024, vai para cerca de R$ 43 mil e atinge os R$ 46 mil em 2025. A aprovação do reajuste aconteceu de forma simbólica na Câmara. Isso significa que não existiu um registro nominal de quem votou contra ou votou a favor da medida. Apenas as bancadas do PSOL e do Novo orientaram seus parlamentares a rechaçar a proposta. A votação de reajustes não estava prevista para ocorrer nessa semana, mas depois de ser colocado em pauta, o texto foi aprovado pelo Congresso em poucas horas. Esse reajuste tem um efeito significativo no orçamento. Só para o ano de 2023, o impacto fiscal desses aumentos salariais deve ser de mais de R$ 2,5 bilhões de reais, segundo previsão de técnicos do Congresso. Para justificar a aprovação do decreto, o relator, o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, disse que o aumento é meritório, porque os salários não eram revistos desde 2014 e estavam defasados por culpa da inflação acumulada. Já a deputada federal Fernanda Melchiona, do PSOL, partido contrário aos reajustes, disse em entrevista para a CNN Brasil que aqueles que são favoráveis ao aumento defenderam o indefensável. Nós temos no país uma lógica que é extremamente perversa, que os baixos salários ganham pouco, o salário mínimo está congelado, os trabalhadores, de uma forma geral, as carreiras, enfim, perderam dinheiro com o congelamento absurdo de salários, inclusive votado pela Câmara dos Deputados, né, Rafael? Em 2021, uma PEC que congelou na prática os salários em 2020, na esteira da pandemia, e o mesmo Congresso agora vota, em questão de horas, um aumento exorbitante do salário dos políticos. Agora nós estamos na luta para votar a PEC de transição, que é para permitir dar aumento real para o salário mínimo. Aumento real para o salário mínimo. Aí parece para o mercado que é uma heresia, para os neoliberais ou até para o centrão que usa esse debate para chantagear o novo governo quando nós estamos falando de aumento real do salário mínimo. Agora, quando é para os políticos, é rapidinho. Não passa nem pelas comissões, é votação simbólica. Agora eu quero concordar. A Constituição define que dentro da máquina pública ninguém pode ser remunerado acima do que recebe um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é conhecido como teto do funcionalismo. Mas com a aprovação desse decreto legislativo na terça-feira, os salários desses servidores vão se equiparar ao dos ministros do Supremo. Esse, aliás, era o objetivo do reajuste, segundo o relator Hildo Rocha, chegar ao teto do Supremo. Atualmente, os ministros do STF recebem cerca de R$ 39 mil mensalmente. Mas esse teto do Supremo deve aumentar para R$ 46 mil em breve, já que nesta quarta a Câmara aprovou um projeto que reajusta em 18% o salário dos ministros do Supremo.
Esse aumento tem efeito cascata, porque eleva os salários de todo o judiciário brasileiro. Para os cofres públicos, o custo desse reajuste pode chegar a cerca de 13 bilhões de reais até 2025, segundo dados da IFE, Instituição Fiscal Independente do Senado. Enquanto isso, governadores e deputados estaduais de pelo menos 5 estados também já aprovaram reajustes dos próprios salários. São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Santa Catarina aprovaram nos últimos dias a mudança nos contra-cheques. O momento da aprovação dos reajustes salariais de deputados, governadores, ministros, presidente e vice foi visto como inoportuno. Isso porque essa aprovação aconteceu num momento em que o país passa por uma situação fiscal delicada, em que a grande discussão em Brasília diz respeito justamente sobre abrir espaço ou não no orçamento para garantir o cumprimento de programas na área social, voltados para a população mais vulnerável. Estudiosos disseram ao jornal O Globo que não faz sentido dar aumento para quem já recebe os maiores salários no funcionalismo público. A gerente de projetos da Transparência Brasil, Marina Toge, disse para o Globo que esses reajustes prejudicam políticas públicas sociais. Abre aspas para ela. No contexto de enorme desigualdade social e crescimento da pobreza no país, medidas como essas intensificam a visão comum de que as autoridades preocupam-se apenas consigo mesmas. Fecha aspas. Outros especialistas vão na mesma linha. Eles afirmam que num país onde o salário mínimo é de R$ 1.200 em 2022 e onde 40% das pessoas ocupadas estão na informalidade, o gasto com supersalários, além de produzir ainda mais desigualdades econômicas, desgasta a própria legitimidade social das instituições públicas. Para aprovar a PEC da transição na terça-feira, o governo eleito e o Congresso fizeram um acordo para distribuir as verbas do orçamento secreto. O esquema foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na segunda-feira, o que deixou mais de 19 bilhões de reais sem destino no orçamento federal do primeiro ano do novo mandato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O redator Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, o que foi esse acordo feito ontem sobre o dinheiro do orçamento secreto? Bom, vamos começar pelo começo, né? O orçamento secreto era aquele esquema operado nas chamadas emendas do relator, em que o relator do orçamento assinava a alocação de bilhões de reais do orçamento federal, mas na verdade por trás disso tinha um arranjo de distribuição feito pela cúpula do Congresso e autorizado pelo governo. Esse esquema ele foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal agora nessa segunda-feira. Então, os mais de 19 bilhões de reais que estavam previstos para as emendas do relator em 2023 ficaram livres. E esse acordo de ontem tem a ver justamente com a definição de para onde vai esse dinheiro agora. E o arranjo então ficou assim: metade desse dinheiro vai para emendas individuais. É dinheiro que cada deputado ou senador tem direito a mandar para algum projeto específico em algum lugar do Brasil. Então, todos os parlamentares vão poder indicar mais dinheiro agora. E a outra metade, que são aí quase 10 bilhões de reais, vai ficar para ser gerida pelo relator do orçamento, que vai poder receber indicações do executivo para como usar esse dinheiro. Mas, Marcelo, isso significa que os problemas do orçamento secreto estão resolvidos? Então, aí é que está o problema. Eu conversei com o Gil Castelo Branco, da Associação Contas Abertas, e ele disse que os avanços, no fim, foram poucos e que não tem nada muito resolvido. Em termos de transparência, as emendas individuais elas são um avanço, mas elas também têm uma brecha para serem usadas como emendas PIX, que é um outro tipo de emenda bem pouco transparente. E na forma como o texto da PEC está redigido, aqueles quase 10 bilhões que vão ser geridos pelo relator do orçamento podem acabar funcionando de uma forma bem parecida com o próprio orçamento secreto, ou seja, com pouca transparência e bastante margem para virar a moeda de troca. O Gil Castelo Branco falou, aliás, que as mudanças todas que foram feitas ontem também não ajudam muito na parte da eficiência do gasto, porque o dinheiro que vai estar na mão do relator vai poder continuar a ser usado com um critério que a gente não vai saber qual é. E as emendas individuais, como são escolhidas pelos deputados e senadores, não costumam ser alocadas com base em indicadores e critérios técnicos, e mais com base em critérios políticos mesmo. Quer dizer, na visão do Gil Castelo Branco, no papel, muita coisa mudou com a derrubada do orçamento secreto e esse acordo entre o Executivo e o Congresso. Mas na prática, muita coisa vai continuar funcionando do mesmo jeito. O texto do Marcelo você vai poder ler em nexojornal.com.br. A Vozes da Amazônia é uma coalizão formada por organizações, movimentos e coletivos socioambientais e culturais.
O movimento assina uma coluna na Ponto Futuro, editoria do Nexo, dedicada a refletir sobre os próximos anos a partir de alguns temas, entre eles a Amazônia. Na coluna deste mês, a Isabela Vertano Rocha e a Samila Blois escreveram sobre a invisibilidade dos espaços urbanos da Amazônia brasileira. A Isabela, que é arquiteta e urbanista, conta mais. O repertório eurocentrado de construção das nossas cidades, ele nos levou a um contexto de crise climática onde nós vamos sentir mais fortemente as mudanças climáticas nas nossas cidades. Fala também da necessidade de enxergar a Amazônia para além das florestas, de enxergar quem mora nessas cidades, a cultura, a arquitetura popular e de entender quais são as potencialidades que existem no nosso contexto para que a gente possa se relacionar de uma forma mais harmônica com a nossa paisagem, com a nossa natureza e, então, construirmos, pensarmos as nossas cidades de uma forma que nós possamos alcançar a resiliência à crise climática que nós já estamos sentindo e já estamos vivendo. A coluna do Vozes da Amazônia você lê em nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Da aprovação do aumento salarial de presidente, ministros e parlamentares, passando pelo acordo sobre o futuro do orçamento secreto e terminando com os espaços urbanos da Amazônia brasileira, durma com essa. Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Suzana Souza, participações de Marcelo Rubissec e Isabela Vertano Rocha e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais, até!